Olá, meninos e meninas do Livro dos Espíritos, estudo de sábado. Hoje nós vamos gravar a aula do dia 4/7 de 2020, das 14h30, né? O livro segundo, que é Mundo Espírita ou dos Espíritos, o livro segundo. Estamos no capítulo 7, Retorno à Vida Corporal. E dentro do capítulo 7, ainda no item 1, né? Começamos na semana passada, estamos ainda no item 1. Mas antes disso, tem uma questão que ficou para trás de uma aula anterior, que é a questão 301. E a questão 301 foi o Felipe que nos alertou para essa falha. Diz assim: dois espíritos simpáticos são completamente um do outro, ou essa simpatia é o resultado de uma afinidade perfeita? Não, os espíritos não são um do outro, não pertencem, né, um ao outro. A gente, quando estava estudando aquele pedaço, né, naquelas questões próximas aí a 301, vocês se lembram que a gente disse que a afinidade existe, mas a ideia de alma gêmea não é uma ideia doutrinariamente correta, ela é uma ideia mais do ponto de vista romântico, né? Uma licença poética aí, mas não existem almas que se completam. Na verdade, quando caminhamos para a perfeição, espíritos puros, o amor entre esses espíritos, né, é geral, não é particular para esse ou aquele espírito. Então, não existe um espírito que pertença a outro, né? E na aula de hoje, então, agora sim, vindo para a aula de hoje, nós vamos para a questão 335. A questão 335, Kardec pergunta: o espírito tem o direito de escolher o corpo ou somente o gênero de vida que lhe deve servir de prova? Olha, ele pode até escolher o corpo, ou pelo menos sugerir algumas coisas. Tem algumas histórias na literatura espírita interessantes sobre isso, né? Uma história de uma moça que iria reencarnar, né, na condição de mulher, e quando estava no seu planejamento reencarnatório, ainda em fase preliminar, ela pediu para que ela não tivesse beleza física. E aí os mentores perguntaram por quê, e ela falou: olha, eu me perdi muito por esse fator nas últimas encarnações, né? Então eu tenho muito medo que isso aconteça novamente. Então eu peço que eu tenha alguns defeitos físicos, algumas questões que me tornem menos atraente, vamos assim dizer, para que eu não me perca novamente nesse caminho. Então essa é uma das histórias, né, mostrando ela estava ali em conversa com seus orientadores, definindo os rumos. Agora, existem espíritos que não têm condição de participar. Lembra de exemplos que eu já dei em aulas anteriores? Uma criança de 1 ano e uma criança de 5 anos, com relação a escolher a roupa. A criança de 1 ano a gente não pergunta, a gente escolhe a roupa, coloca nela e está tudo certo. Para a criança de 5 anos, a gente pode até dar alguma opção, até já para ensiná-los a escolher. Olha, né, você vai no aniversário, tem essas 3 roupinhas, qual que você quer usar, né? Já ensinando eles a fazerem escolhas. Então, quando nós vamos reencarnar, acho que os espíritos que nos orientam é mais ou menos assim. Se nós ainda estamos na primeira infância, né, comparando aí com o exemplo anterior, não temos muita opção não. Mas se já estamos numa infância um pouquinho mais adiantada, aí eles nos orientam e nós fazemos a escolha até do corpo que vamos habitar. A questão 335A. Pode o espírito no último momento recusar o corpo escolhido? Até pode, né? Alguns espíritos fogem da reencarnação, mas isso seguramente não vai ser muito bom. Eu contei já para vocês também na aula anterior uma situação que aconteceu, não assim tantas vezes, mas aconteceram algumas vezes nas reuniões mediúnicas que nós dialogamos, que os espíritos estavam ali e de repente sendo atendidos, né, através da dialogação, e de repente fomos orientados pelos mentores de que
ele seria levado a partir daquele momento para o processo reencarnatório. Então, eles, vou usar uma expressão não muito correta, mas é assim que os espíritos dizem, né? Que eles caíram numa armadilha. Né? Eles foram para a reunião mediúnica e de repente ali já foram apanhados, né, e levados para o processo reencarnatório. Eles estavam fugindo, né, tentando fugir, e aí a espiritualidade superior, claro, é para o bem dele. É como se pegássemos alguém que precisa muito de tratamento médico e levássemos para o hospital mesmo, que a pessoa relute, não queira ir. Então é mais ou menos essa comparação, não é? Ah, mas nós não temos livre-arbítrio, nós não podemos escolher até determinado ponto, não é? Voltemos ao exemplo da infância. Uma criança fala para os pais: ah, não quero ir ao médico, não quero tomar remédio. E nós deixamos, respeitamos o livre-arbítrio, nós temos que levá-la, é obrigação, né? No caso, até respondemos judicialmente se não fizermos isso. Deixarmos uma criança ir a óbito por omissão de socorro, porque ela pediu para não ser atendida. Então, os espíritos superiores, eles têm também esse time, né? Eles respeitam o livre-arbítrio, mas há um momento em que não é mais possível fugir das situações que estão postas ali. Nesse caso, obviamente que o espírito que estava fugindo ali não vai participar do processo de discussão do planejamento encarnatório. Ele não quis participar, né? Ele fez questão de não participar e aí as situações lhe serão impostas. Agora vamos à questão 336. Poderia acontecer que um corpo que deve nascer não encontrasse espírito para encarnar-se nele? Nós às vezes imaginamos que Deus é tão falho quanto nós, né? Mas não é, Deus é perfeito. Isso obviamente que não vai acontecer. Para nós pode parecer algo de momento, que o Espírito se ligou ali naquele momento, mas esses planejamentos são feitos pelos prepostos, né, de Jesus, que coordenam o processo encarnatório com muita antecedência. Eles sabem exatamente que espírito que vai encarnar ali, promovem às vezes até o encontro de determinados casais para que os espíritos possam ali reencarnar. Então, não tem perigo, né, de faltar espírito na hora da concepção ali, porque é assim que a doutrina entende, né, desde o momento da concepção, já temos um espírito ligado àquele corpo. Portanto, não vai faltar espírito, né? Ele pode tentar fugir e tal, mas em determinado momento, se aquilo está definido, no momento da concepção haverá um espírito ali para habitar aquele corpo. A última questão dessa primeira parte vai ser a questão 337. A união do espírito com determinado corpo pode ser imposta por Deus? Sempre que aparecem as palavras, eu faço questão de explicá-las, né? A questão do imposto por Deus ou do castigo, né, divino. Sim, né, é imposto ou é um castigo visto dessa maneira pelos espíritos, pela nossa infantilidade. Então, se eu como demais e engordo, é imposto por Deus? Pelas leis divinas. Se eu uso determinada substância que me provoca um câncer, é imposto por Deus? Porque, né, é a lei de causa e efeito. Então, esse imposto é nesse sentido. Eu posso ver aquela doença como um castigo? Provavelmente vou ver como um castigo, porque eu digo eu no sentido geral, né? Nós veremos como castigo porque ainda não conseguimos muitas vezes agradecer a doença, que é um processo de purificação, que é importante. Então, quando a palavra castigo aparece, é importante que se entenda nessa palavra que é um efeito de uma causa que nós mesmos fomos os responsáveis. Tá? Castigo divino é isso. São as consequências dos nossos atos que teremos que colher. E olhando para o mundo encarnado, fica fácil entender, né? Se eu faço determinada coisa, tenho como consequência
um resultado às vezes não desejado.